Bom, gente, hoje eu vou falar sobre um autor e alguns livros dele que eu nunca falei aqui no canal, mas é um dos meus autores favoritos, é meu herói intelectual, o Michael Polanyi. Tá? O Michael Polanyi, ele foi um autor muito importante, então eu vou introduzir um pouquinho as ideias dele e falar um pouco sobre os livros dele. O Michael Polanyi, a gente tem um livro publicado em português, que é esse aqui, A Lógica da Liberdade, tá? Recomendo muito. Apesar de a obra magma dele, já vou falar também ser outra, mas essa é uma boa introdução às ideias dele. O Michael Pollan, para quem nunca ouviu falar, e tem que ser remediada essa situação, porque ele é um autor muito bom, muito importante em várias áreas, tá? Ele tem, a gente pode, ele teve impactos na área da ciência, né, que é a área que ele partiu, mas tem também impacto nos estudos de tecnologia e também na educação. Tá? Também tem muitas ideias dele que são aplicadas à educação. Ele não é tão conhecido aqui no Brasil, infelizmente, porque ele é um autor muito bom, ele deve ser conhecido, tem muitas ideias assim que são muito úteis para a gente pensar a educação, ciência e tecnologia, desenvolvimento do conhecimento humano. Tá? Então, rapidamente falando, né, o Michael Polanyi, ele nasceu em Budapeste e tal, Hungria. Ele era da área mais de exatas, né, de física, química, e depois ele, perseguido ali no regime do Hitler, né, ele era judeu, ele fugiu, foi tendo que fugir ali da região dele, da Hungria, acabou passando pela União Soviética e lá ele descobriu que ele já tinha uma carreira, né, em físico-química, mas ele descobriu que a filosofia teria mais impacto, né, para pensar os rumos da ciência. E aí ele volta e começa a pesquisar mais nessa área de filosofia. Até quando ele chega na Inglaterra, por fim, ele é professor na Universidade de Manchester, onde ele trocava ideias com Alan Turing. Ele abriram uma cadeira para ele específica para ele ensinar a filosofia da ciência. Tá? Então é aí que ele vai ter um impacto muito grande. Uma das coisas principais que ele abordava, né, a ideia do conhecimento. E as ideias dele estão meio que resumidas nesse livro aqui, tá? Que infelizmente nós não temos ele em português ainda, mas precisa ter, porque é um livro, assim, fenomenal. É conhecimento pessoal, né? Personal Knowledge. Esse é a obra magma dele, onde está resumindo todas as ideias dele sobre a questão do conhecimento, onde ele fala que o conhecimento não é neutro, né? Como que se desenvolve o conhecimento. Então, algumas ideias que até outros autores depois, por exemplo, Thomas Kuhn, para elaborar suas ideias, né, as ideias das estruturas, das revoluções científicas, inclusive nas edições mais recentes, nas edições posteriores, o Kuhn coloca, inclusive, que ele teve influência do Michael Polanyi em várias ideias dele. Então, quando você está lendo, você percebe, até se você conhece, ou mesmo algumas notas de rodapé, quando você está lendo o mais famoso, né, a estrutura das revoluções científicas, você percebe essa influência do Polanyi, principalmente numa ideia que ficou muito conhecida dele, muito forte, que é muito importante, inclusive, impactos para a educação, que é a ideia do conhecimento tácito. Ele falava uma frase assim: nós sabemos mais do que nós conseguimos explicar. Então tem muitas coisas que a gente não consegue explicar. Por exemplo, andar de bicicleta. É uma coisa que a gente sabe fazer, a gente aprende, mas a gente não sabe explicar. Não conseguimos colocar numa fórmula matemática. Né? Então ele fala assim: muitas coisas a gente adquire por conhecimento tácito. A gente vai testando, tentando e a gente vai adquirindo aquele conhecimento. Então isso é muito importante para a gente ver que nem tudo a gente consegue simplesmente falar lá, dar a receitinha de como a pessoa deve fazer e ela vai seguir aqueles passos. Né? Se você aprende, por exemplo, a fazer um pão, você vai saber que muitas vezes não basta você seguir as receitas, você tem que ir descobrindo coisas, a textura do pão, às vezes colocar mais ingredientes e tal, né? Então é muito da experiência que você vai adquirir. Então isso é muito importante na educação, porque muitas vezes a gente pensa que educação é simplesmente baixar a informação, colocar a informação na cabeça dos alunos, e não. Tem que ser um caminhar junto. Né? O educador ele vai junto, caminhando com o seu aluno, vai ensinando, tem a importância da mentoria, é uma coisa que ele coloca, né, nos seus estudos aqui, né, para falar, né, como se desenvolve o conhecimento. O papel da mentoria é fundamental, o papel da comunidade
científica é fundamental, né? Então, nesse livro aqui, por exemplo, que a gente tem em português, Na Lógica da Liberdade, ele vai falar sobre isso, sobre a comunidade, né? A importância de uma comunidade de cientistas, a importância de você participar de uma comunidade, de você ali, né, o próprio cientista desenvolver essa paixão pela área dele e ele querer mostrar para outras pessoas, né, como aquela área de pesquisa é importante. Então é isso que acontece, né? Um professor bom, quando a gente gosta de um professor, você sente que aquele professor é apaixonado por aquele assunto e muitas vezes você vai lá e, né, você descobre que você gosta daquela matéria porque o professor foi muito bom, né? Eu sempre falo assim, se você não gosta, né, às vezes eu vejo pessoas, eu não gosto de história, não gosto de filosofia, não gosto de geografia. Eu falo, né? Porque você não teve um bom professor, né? Um professor bom que ele estimula, ele te empolga naquilo. Então, tudo isso são fatores, às vezes, são fatores subjetivos na pesquisa científica que a gente deixa de lado. E muitas vezes, em filosofia da ciência, filosofia da tecnologia, é deixado de lado isso. Né? E a gente fica ali falando que é uma questão racional, né? Sempre focando nas questões racionais. Então, o Polanyi ele fala muito isso da questão do conhecimento pessoal, né? Que é importante. Muito isso, né? Quer dizer, o compromisso pessoal, a paixão, a fé, né, na vocação científica do pesquisador é o que vai fazer, né, é o que faz empolgar outras pessoas, o que faz a pesquisa caminhar. A gente às vezes acha que a pesquisa caminha por coisas tão exatas, mas não, tem muitas partes subjetivas. Isso não quer dizer que o conhecimento científico seja subjetivo, tá? O Polanyi, ele enfatizou bastante isso. Não, não é, né? Não é subjetivo. Mas tem essa parte da confiança pessoal, das crenças pessoais. E isso também é um outro ponto bem forte das crenças pessoais na ciência, que é extremamente importante. Ele fala nesses livros, ele fala nesse A Lógica da Liberdade, ele fala mais no Personal Knowledge, né, de que a crença ela é extremamente importante. Tá na base de todo conhecimento. Né? Então, essa questão de paixões intelectuais e tal, né? Você vai desenvolver uma pesquisa através desses elementos. Né? Então, esses impulsos eles vão moldando a nossa visão, inclusive até para a gente fazer escolhas de pesquisa. Né? Às vezes a gente está lá, para que lado que eu vou na pesquisa? Né? Para onde que eu vou avançar? Então, às vezes você tem, a partir do desenvolvimento, né, que você tem um conhecimento prévio, você vai fazendo algumas escolhas. Às vezes é indicado pelo teu orientador, né? Se você é pesquisador iniciante, às vezes você, né, vai sentindo depois um cientista, né? Ele sente qual é o melhor caminho a ser seguido, né, naquela. Às vezes, claro, não dá certo, né? Às vezes dá um erro, aquela hipótese, né, deu ali num beco sem saída. Mas, né, você vê esses que a gente fala às vezes no insight do cientista, né, que não é uma coisa que foi revelado por ele em sonhos, mas, né, o cientista ele acumulou um conhecimento que às vezes ele não sabe explicar exatamente, né, algumas coisas, como que ele tem ali né, um sexto sentido ali, né, que ele vai assim e esse é a melhor possibilidade de ter um resultado bom, né, esse insight, né, então é muito importante porque, né, vem desse conhecimento tácito que vai tendo, que a gente vai sentindo, não, isso aqui é o melhor caminho, né, eu sinto que por aqui vai dar melhor resultado, né, mas eu não consigo explicar isso, não consigo explicar esse sentimento. É essa questão, né, do conhecimento tácito. Então, as crenças, né, são muito importantes. Então, ele fala bastante sobre o valor fiduciário da ciência, né, como a questão das crenças são muito importantes. Todo mundo, não existe um pesquisador neutro. Às vezes a gente fala, né, neutralidade científica. Não existe isso. Todo mundo vai para sua pesquisa, todo mundo conduz a sua pesquisa com um contexto atrás, com uma visão de mundo por trás. Pode ser materialista, né? Pode ser, né, cristã, espiritual, né? Mas você tem um ponto de vista que você vai fazer aquela pesquisa. E mesmo quando você vai fazer uma pesquisa numa área de exatas, você carrega isso. Né? Se você é um educador, você carrega então a maneira como você chega numa sala de aula, né, a maneira como você conduz, como você monta a condução da sua disciplina, né, tudo isso é extremamente importante, tudo isso, né, faz parte da construção do conhecimento. Então, quando nós somos pesquisadores, isso em qualquer área, tá? Se você trabalha numa empresa de computação,
na área da computação, né? Se você é professor, se você é acadêmico, né, você carrega esses valores por trás. Né? Você está carregando essa visão de mundo por trás. Isso é extremamente importante na construção do conhecimento, que são coisas que a gente deixa de trás, de lado. Né? Por exemplo, quando a gente vê, por que um professor me cativou, por que eu gostei daquela matéria, por que eu fui para essa área, provavelmente você teve alguém que te inspirou, né, na sua vida para você seguir. Né? Eu gosto da área de exatas. Por que você gosta da área de exatas? Por que você desenvolveu? E como que você cresce nisso? Na sua área. Não é simplesmente naquela coisa racional. Tem muitas partes irracionais aí também, tem muitas partes subjetivas. Por exemplo, você participa de uma aula, você participa de um curso, né? Você conversa com outras pessoas. Nunca, não existe aquela pessoa que se desenvolve, se cresce, né? Alheia a outras pessoas, alheia a uma comunidade. Você se desenvolve estando ligado a outras pessoas. Então, o Polanyi, ele fala sobre essas questões, né? E ele é um dos poucos que fala sobre isso, porque normalmente a gente vai ler filosofia da ciência, filosofia da educação, né? A gente fica nessas questões assim focadas mais na transmissão do conhecimento, de maneira exata, né? Então, regras, e a gente não vê essa importância da comunidade para a gente, até para a gente aprender mais, para a gente crescer mais. Então, o Michael Polanyi, eu digo assim que é um autor fundamental para a gente pensar educação, para a gente pensar nos rumos da educação, para a gente pensar ciência, como se desenvolve a ciência, como a gente pode aperfeiçoar a ciência, ter uma melhor e maior divulgação da ciência, para a gente pensar tecnologia, né? Ele era filósofo da ciência, mas ele discutiu bastante sobre a inteligência artificial no nascimento ali da inteligência artificial. Né? Eu já mencionei que ele ele dava aula na mesma universidade que o Alan Turing, então eles discutiam bastante lá em Manchester sobre as possibilidades da inteligência artificial. O Michael Polanyi falava que se ocorria um reducionismo da mente humana, para explicar ela matematicamente, que acontecia às vezes na inteligência artificial, né? Isso às vezes a gente vê muito forte na maneira até como a gente constrói os nossos currículos, na maneira como a gente ensina, né? Seja às vezes até numa igreja, mas nas escolas, a gente acha que a transmissão de conhecimento ela deve ser, né, simplesmente dados. A gente entende a mente humana como um receptáculo de dados, um vaso que a gente vai colocando informações ali dentro. E a gente não vê que ela é construída, né? Que o ser humano é um ser que ele também envolve na aprendizagem, também está envolvido emoções, né? Também estão envolvidas a linguagem corporal, o corpo é muito importante, tudo isso, né? Então o Michael Polanyi vai abordar. Né? Então ele tem muito impacto hoje para a gente ver as tecnologias, novas tecnologias, tentando colocar mais tecnologia na educação, menos tecnologia, como que a gente age com relação a esse mundo cheio de mundo tecnológico conectado. Né? Esses são alguns assuntos que mesmo o Polanyi tendo começado a escrever lá em 1940, escreveu 1950, 1960, né, ainda são muito válidos, ainda suas ideias, têm profunda aplicação para hoje, e eu diria assim que todo mundo vai se beneficiar de ler Michael Polanyi. Como eu disse, em português, aqui no Brasil a gente tem somente esse livro publicado, né, A Lógica da Liberdade, onde ele vai falar sobre questão de liberdade acadêmica, de pesquisas, né, de uma comunidade de cientistas. É muito legal, muito bom ler, não só para quem das ciências exatas, né, mas de todas as áreas do conhecimento, vai aprender bastante com esse livro, né, da pessoa da educação, vai gostar muito, né, a gente usa também em história, né, eu gosto muito de usar a história. Eu falei, esse livro eu recomendo demais, é um dos meus livros favoritos, tá? O Personal Knowledge, infelizmente nós não temos ainda a tradução em português, mas recomendo demais se você conseguir ler inglês, se você tiver acesso. A gente tem alguns livros dele publicados em português de Portugal. Às vezes é meio caro de encontrar. Eu acho que, se não me engano, o próprio conhecimento pessoal ele tem uma versão em português de Portugal. Né? Tem algumas questões, às vezes, com tradução e tal, alguns problemas, mas é, se você não tem a possibilidade de comprar ou de ler em inglês, já quebra um galho, né? E você então tem vários traduzidos pelo Eduardo Beira. É um cara fascinado aí, um português fascinado pela obra
do Michael Polanyi, já publicou vários estudos sobre o Michael Polanyi e publica também coletâneas de textos do Polanyi e traduções, né, das obras dele. Então esse aqui tem, por exemplo, né, tem essa aqui, Ciência, Sociedade e Tecnologia, ensaios sobre Michael Polanyi, por exemplo, que tem. Então recomendo também as edições aí, tá? Assim, claro, brevemente, é muito rico a vida dele, é muito interessante a vida dele, os relacionamentos que ele trocava, né, contatos com as pessoas lá, trocou contato com o C.S. Lewis, sempre estava presente em Oxford, conversando com o C.S. Lewis, trocava ideias lá, escrevia cartas para o Einstein, trocavam cartas, então ele é um personagem bastante rico, eu acho um personagem bem interessante para estudar até a vida dele mesmo, mas as aplicações dele para a área do conhecimento, né, eu acho que assim, são fundamentais. Né? Vale a pena muito conhecer ele e aplicar suas ideias, tá? Então fica minhas recomendações aí. Nunca tinha gravado um vídeo dele aqui para o canal, então esse vai ser o primeiro, talvez a gente vai ter muitos outros mais, mas me acompanhe que eu gosto muito desse autor e você vai me ouvir falar muitas vezes mais sobre ele. Fica a recomendação desse grande autor, Michael Polanyi.